salve meus amigos, e aí, tudo show? Bom, quem de nós não se deparou com uma situação de emergência no trânsito? Eu mesmo, vocês sabem, aquele episódio trágico com o Fiat Tipo que pegou fogo. Hoje nós iremos bater um papo com uma autoridade na área. Vamos saber o que fazer numa hora de emergência, como a gente se comportar em 8 segundos no Resgatando Carros. Meu nome é Heron e este é o Resgatando Carros. Bom amigos, hoje o canal Resgatando Carros recebe o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros. Quanto tempo, Major, de corporação? 25 anos. 25 anos, parabéns. Eu imagino que nesses 25 anos o senhor deva ter presenciado inúmeros casos de emergência, de acidentes no trânsito, alguns de incêndio, muitos casos. Sim, as emergências fazem parte da realidade, né, dos integrantes dos corpos de bombeiros em todo o país, né? No mundo tem sido assim, desde que foram criados. Aliás, foram criados justamente por essa finalidade, né, para essa finalidade. Uma vez que as pessoas, em algum momento de descuido, ou às vezes por não prestarem atenção nos riscos, acabam se envolvendo em situações emergenciais que fazem com que surjam os incêndios, as colisões, né, no caso dos veículos principalmente, né, gerando a necessidade de que pessoas preparadas se desloquem até esses locais para prestarem o melhor atendimento possível. Ok. Eu passei, Major, há alguns anos, por um episódio bastante preocupante. Eu tinha um Fiat Tipo, que é um carro que o pessoal comenta que pegava fogo no passado, e eu mesmo comentava, se não pegou fogo até hoje, nunca mais vai pegar. E pegou fogo comigo 20 e poucos anos depois do carro ter sido fabricado, provavelmente por outro motivo, mas pegou fogo. E eu confesso que naquele momento eu não sabia o que fazer. Qual que é o conselho que o senhor dá, a orientação para quem passa por uma situação parecida com a minha? Primeiramente que um dos maiores erros que nós costumamos cometer sabemos que coisas acontecem e imaginamos que só acontecem com os outros, né? Então, nós precisamos estar preparados porque podemos ser nós os próximos a passarem por aquela situação. Então, nós temos, nesse caso, a necessidade, principalmente, de termos dentro do nosso veículo um extintor de incêndio. Não porque, às vezes, as pessoas pensam assim, não, mas se eu não tiver no meu carro, duvido que se eu parar em frente a um estabelecimento comercial, alguém não vai me arrumar um extintor, se eu precisar numa emergência. Mas pode ser fora do horário comercial, pode ser na estrada, num local isolado, e o extintor eu posso garantir por experiência própria, nos casos onde nós utilizamos extintores de incêndio para conter, né, o princípio de incêndio em veículos, que ele é extremamente eficaz. Haverá também quem possa dizer assim que a legislação não exige mais que se tenha extintor nos veículos, né? Era só algo a mais para nós termos que nos preocupar para não sermos multados, né? Porque a carga de validade vencia, porque às vezes tinha alguma coisinha no lacre, algo que podia fazer com que a autoridade policial, quando fosse vistoriar o veículo, acabasse emitindo um auto de infração. Mas não, o extintor ele tem uma finalidade que, antes de qualquer coisa, significa segurança para o condutor e para os ocupantes do veículo. Há casos em que nós tivemos pessoas que acabaram salvando as suas vidas por ter alguém em condições de pegar um extintor. E os motoristas na via mesmo acabam parando, cada qual pega o seu e juntos eles conseguem fazer com que essa situação seja controlada. Mas no que você descreveu ali em relação a um princípio de incêndio em veículo, né, uma das questões mais comuns, né, uma tendência das pessoas, se ele acontece ali na parte do painel, na parte frontal do veículo, é tentar abrir o capô para ver o que está acontecendo. E ao abrir o capô, nós temos justamente o oxigênio que não estava acessando bem aquela parte onde havia as chamas, né, onde estava começando ali o incêndio. O oxigênio que está no ambiente, ele pode com facilidade alimentar aquele fogo, fazendo com que ele cresça rapidamente. Então, a partir disso, nós temos um apoio para que o incêndio aconteça. Nós estamos ajudando o incêndio a acontecer. Ao passo que a tampa do capô não deve ser aberta nesses casos, e se for apenas o suficiente, né, o corpo de bombeiros ser acionado imediatamente, né, a partir do momento que se percebe ou a fumaça ou a questão do incêndio acontecendo, mas que com o extintor mesmo se abra apenas o suficiente para poder
jogar, né, o agente extintor, acionando o gatilho dentro do veículo, né? Então o que acontece é que as pessoas muitas vezes elas esquecem de acionar o corpo de bombeiros, imaginam às vezes que vão incomodar o corpo de bombeiros, né? Puxa, o meu carro que está pegando fogo, se sente um pouco constrangido às vezes, né? Ou duvida que aquilo realmente possa estar acontecendo, mas os fatos são evidentes, né? Se há fumaça, há fogo. Se há fogo visivelmente ali, se não houver nenhuma ação, o incêndio vai consumir o veículo e consome rapidamente. Muitos casos, entre o corpo de bombeiros sair da unidade, dependendo de onde for e do trânsito, até chegar ao local, as pessoas já assistiram ao fim daquele exemplar, né, de veículo que eles tinham devido ao apetite das chamas, a forma como elas consomem rapidamente aquele conjunto, né, de materiais inflamáveis que fazem parte principalmente do interior dos veículos. Temos o combustível alimentando, então uma série de coisas que fazem com que isso aconteça. Então enquanto o corpo de bombeiros é acionado, nós precisamos ter, aí sim eu falei da importância do extintor, uma medida, né, para tentar fazer frente a isso. Então, ao invés de levantarmos ali o capô e alimentarmos com oxigênio aquele princípio de incêndio que está acontecendo, basta que se levante um pouquinho o capô o suficiente para que aí sim, havendo o extintor, né, a importância do extintor, colocar ali a ponta do extintor e acioná-lo, porque o princípio de ação do extintor, de pó principalmente, é o princípio do abafamento. Aquele monte de pó do gás, né, e juntamente com o agente extintor que existe dentro desses equipamentos, faz com que haja a quebra da reação em cadeia do fogo, fazendo com que, eliminando o oxigênio, nós tenhamos a redução imediata das chamas. Isso funciona muito bem e pode fazer toda a diferença, tanto para salvar o veículo, quanto às vezes, nos casos mais graves que a gente observa, é quando o carro passa por uma colisão, sofre uma colisão e alguém ficou preso nas ferragens ou encarcerado dentro do veículo e nós temos as chamas. Sem o extintor, muito dificilmente a gente vai ter condições, as pessoas próximas, os curiosos, enfim, de fazerem o salvamento, a proteção da vida dessa pessoa. Porque as chamas são rápidas e os gases que são eliminados enquanto a chama acontece fazem com que a pessoa possa se intoxicar, principalmente o monóxido de carbono, fazendo com que ela morra primeiramente asfixiada e depois o fogo faça o restante do serviço. No caso, a carbonização do corpo, né, o que a gente lamenta profundamente quando acontece. Infelizmente, uma realidade. Então, embora o extintor ultimamente o uso dele seja facultativo, o senhor recomenda que todo motorista tenha em seu carro um extintor no prazo de validade, dentro do prazo de validade? Isso é uma questão de responsabilidade e de inteligência, né? É a única alternativa que nós vamos ter possível de ser usada diante de um cenário que pode acontecer a qualquer um de nós. Queiramos que não, mas o incêndio em veículo, eles acontecem frequentemente e acabamos tendo essa necessidade, né? Por isso eu falei da inteligência, né? Para preservar o meu veículo, para que alguém possa ajudar a proteger a vida minha ou dos ocupantes que estão junto comigo, caso eles fiquemos, né, encarcerados. Então isso tudo é fundamental, estar na validade e ter o equipamento. Independentemente da lei, basta que a gente veja que algum tempo atrás, lá na década de 90, quando começou a haver, né, a obrigatoriedade praticamente do cinto de segurança, salvo engano na década de 90, as pessoas falavam assim, o pai falava, filho, coloque o cinto para o pai não tomar multa. E hoje em dia as pessoas já viram que a maior finalidade do cinto de segurança, e mesmo se fosse facultativo hoje o uso do cinto de segurança, as pessoas sabem que o seu uso garante a integridade física com maior eficácia no caso de uma colisão. Então percebeu-se essa necessidade e isso passou a ser adotado e incorporado na cultura das pessoas. O extintor também precisa ser assim, porque ele faz a diferença. Perfeito, Major. Um outro assunto que nos chama muito a atenção são em momentos em que a gente presencia um acidente de trânsito. O que fazer naquela hora? Um carro da frente, acontece um acidente, eu paro para prestar socorro, sigo em frente. O que o senhor recomenda? Essa é uma situação que tem que ser analisada caso a caso, né? Porque muitas vezes nós temos a pessoa que para ajudar e tem noção do que está fazendo, né, que vai fazer o acionamento do socorro, que consegue prestar um primeiro auxílio à vítima que está ali, às vezes até as primeiras providências para evitar, né, que o princípio de incêndio se transforme num incêndio, como comentamos há pouco, mencionando a importância do extintor, mas nós temos a figura do curioso também.
aquele que para só para fazer volume ali, para observar o que está acontecendo, muitas vezes para observar o sofrimento do próximo, mas não sabe o que fazer ou não tem iniciativa de fazer. Dificilmente quem sabe o que fazer não tem iniciativa, eu quero crer, né? Porque quem está precisando de ajuda em frente a quem pode ajudar, né, não pode ser uma situação que nós não tenhamos a participação dessa pessoa com conhecimento técnico para fazer algo. O que nós não recomendamos, né, o que as autoridades policiais não recomendam também, é que em estradas principalmente ou em locais, né, onde nós temos acidentes que acontecem e não obstruem completamente a pista, nós temos muitas pessoas que param no acostamento para observar o que está acontecendo, ou vão com o carro muito devagar, ficam mais preocupadas em ver o que aconteceu do que em dar fluxo ao trânsito, mesmo que precariamente, de acordo com aquilo que é possível ser feito. Ao fazerem isso, essas pessoas criam um risco maior para todos, porque não são poucos os casos de pessoas que param no acostamento e veículos que não sabiam que existia um acidente ali, se surpreendem com aquela movimentação e acabam se deparando, né, com essa cena e colidem contra esses veículos que estão parados, fazendo com que haja um acidente muito maior. São vários os casos em que ocorreram situações dessa natureza. O correto a fazer sempre é observar o cenário, né? Então assim, eu vou parar para ajudar, perfeito. Qual é a prioridade de quem para ajudar? Prezar pela sua segurança, né? Primeiro, tem que ter um porquê parar, né? Eu vou parar para ver o que aconteceu, eu vou parar para prestar um auxílio, é diferente. A pessoa pode encostar um pouco mais à frente, fazer o acionamento do serviço emergencial e receber a orientação do serviço emergencial sobre como agir naquilo que ela está descrevendo. O senhor tem como ir até o veículo e verificar quantas vítimas estão lá? O senhor tem como dizer a situação dessas vítimas? Porque a central de emergência ela precisa desses dados para saber quantas ambulâncias vai enviar, se vai precisar de médico ou não. Então os recursos são escassos para atender a todos os acidentes que acontecem normalmente. Então assim, antes de enviar para uma estrada, para uma autoestrada, um médico que cuida de uma cidade, é preciso ter certeza que aquela vítima está precisando, né, pela avaliação, né, ter o maior número de critérios possíveis atendidos para designar esse recurso para lá. É claro que na dúvida sempre haverá o encaminhamento desse profissional, porque muitas vezes a interpretação de quem fica nervoso, às vezes não está entendendo bem o que acontece e pode passar algo diferente do que está realmente vendo e acontecendo. Então o acionamento do serviço de emergência é fundamental, parar em local seguro, se for parar, né? Agora o ideal é não parar e dar sequência com segurança no seu deslocamento. Agora um atropelamento, algo assim que tenha acontecido e tenhamos testemunhado algo assim. Tem uma pessoa caída no asfalto pós-atropelamento, uma colisão com ciclista, com motociclista, enfim. É preciso parar o veículo, ligar o alerta e colocar o triângulo de segurança já imaginando o motorista que vem atrás com o tempo de saber que o acidente está acontecendo, para fazer o isolamento do local e a informação ali para deixá-lo caracterizado como um local de acidente. Muitas vezes a pessoa para, o carro não ligou o alerta, sai às pressas para tentar fazer o atendimento e acaba se tornando uma vítima a mais, porque não tomou conta, não se preocupou com esses detalhes que são essenciais para se poder fazer isso. Mexer na vítima, só se souber o que está fazendo, né? Porque caso contrário, às vezes a pessoa tem uma lesão na região cervical que não dá para nós vermos olhando para a vítima apenas, né, se ela sofreu uma lesão. Não vi nada, então eu já posso mexer nela aqui. Eu vou levar ela para o hospital e colocar ela no banco de trás, como se fazia antigamente, quando as pessoas não tinham essa interpretação de que mexer de forma errada numa vítima que sofreu um trauma pode agravar a situação dela. Essa pessoa poderia muitas vezes ter sido salva se fosse imobilizada com um colar cervical, se fosse colocada num colete de imobilização e levada ao serviço de saúde, né, para os atendimentos decorrentes, mas mesmo tentando ajudar a pessoa sem conhecimento, ela acaba fazendo mal, né? Então ela, do jeito que ela pega, a forma como ela puxa, ela pode condenar essa pessoa a passar o restante da vida numa cadeira de rodas, né, ou até mesmo a morte, por conta de não saber o que está fazendo. Então esses casos eles são muito complexos e precisam ser avaliados nesses detalhes, para que nós não erremos, né? Já existe um cenário que caracteriza um acidente que aconteceu. Os problemas já estão todos ali.
Mas ainda podem ter aqueles que nós, por desconhecimento muitas vezes, ou por não sabermos, né, como fazer, melhor dizendo, acabamos agregando aquele quadro, piorando ainda mais a situação. Perfeito. E no mundo atual, com as mídias sociais, as comunidades, tem muita gente que às vezes quer parar e não para ajudar, mas sim para filmar ali, divulgar o vídeo. Isso de maneira alguma é recomendado também. Qual é a razão, né, de se fazer isso, né? Muitas pessoas pensam em registrar, mas registrar do que? O sofrimento dos outros, em ter visualizações muitas vezes, né? Em troca do que? De expor a si, de expor aos outros, de expor a imagem daquela pessoa, né? Há uma série de cuidados que precisam ser tomados antes de se divulgar acidentes, né? E principalmente a exposição de vítimas, né? Mas o principal ponto é o risco que se corre. Então muitas pessoas pensam, puxa, eu vou parar ali rápido porque esse acidente eu vou pegar umas boas imagens, eu vou conseguir fazer, mas para no local inapropriado, não tomou conta de todos esses itens que são necessários para que haja a segurança ao se fazer isso. Então não é recomendável em hipótese alguma que se pare. Nós já temos um acidente, não precisamos de mais um ou dois por conta de pessoas que queiram se aventurar nesse tipo, né, de prática injustificada, porque não há nenhuma razão para se fazer isso, né, em respeito às vítimas e ao que já aconteceu. Perfeito, Major. E quem está nos assistindo e eventualmente presenciar uma situação dessa natureza, uma situação tensa de acidentes, e quiser fazer a parte dele, acionar o Corpo de Bombeiros, a emergência, qual o telefone? Sim, o telefone de emergência, né, a gente fala aqui do Corpo de Bombeiros, né, falamos pelo Corpo de Bombeiros, é um número único em todo o Brasil, mas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, né, são telefones importantíssimos para termos em mente. Hoje vivemos num ambiente tecnológico, num mundo tecnológico, onde nem sabemos mais os números, né, temos apenas salvos os contatos. Mas o número de emergência do Corpo de Bombeiros é importante, são apenas 3, a ligação é gratuita e fácil de ser feita. É o telefone 193. Esse telefone vale em todo o Brasil, é importante desde criança, né, nas escolas, os pais, né, que gostam, amam seus filhos e estão trabalhando sempre, né, na educação para formar um cidadão, precisam orientá-lo sobre os números importantes, os números que são necessários nessas situações. É muito fácil nós lembrarmos, quando já sabemos, né, o número, quando estamos numa situação de normalidade. Agora, quando estamos diante de um acidente, quando estamos vendo sangue, quando estamos ouvindo os gritos, quando estamos numa situação crítica, será que a gente vai lembrar com essa mesma naturalidade? Então a memorização, lembrar, né, frequentemente estar revisando, né, esse número é muito importante. Ao lado de todas as viaturas do Corpo de Bombeiros o número aparece, mas é sempre importante lembrarmos, né, o número 193 precisa estar sempre na nossa mente. Uma dúvida que eu sempre tive, eu não poderia esquecer jamais de fazer essa pergunta, é se eu estou guiando e vejo ali no retrovisor do meu carro um carro de emergência vindo. Como eu posso subir na calçada? Posso invadir a contramão? O que eu faço nessa hora? Também é um caso de cautela, né? Primeiramente, há de se levar em conta o seguinte: todos nós, quando estamos no trânsito, conduzindo um veículo, precisamos ter em mente que veículos de emergência têm prioridade. Por quê? Porque eles estão indo ao encontro de pessoas que estão sofrendo ali. Que o tempo que passa, o tempo transcorrido, faz a diferença entre a vida e a morte. Existe o tempo de ouro entre a pessoa sofrer o acidente, haver o acionamento e essa pessoa ser socorrida pelos profissionais, né, preparados nessa área. Esse tempo faz a diferença entre as sequelas que ela terá, se ela vai ficar viva ou não, né? Então tudo isso está em jogo quando um acidente acontece. Muitas pessoas entram nos veículos e colocam o som bem alto, com o vidro aberto ou fechado, independentemente disso, esquecendo que podem vir a cruzar com veículos de emergência ou que podem haver veículos de emergência pedindo passagem, como é esse caso que você citou no retrovisor. E outros motoristas, apesar de estarem acompanhando isso e perceberem, né, pelo volume da sirene ou pela visualização dos sinalizadores, né, luminosos, que um veículo desses pede passagem, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, veículos de emergência como um todo. Qual é o comportamento do motorista que a gente observa de dentro das viaturas? Muitos ficam parados, não fazem nada.
Outros se arriscam fazendo manobras que são perigosas, como esse caso que você comentou da contramão, né? O veículo da outra faixa ele não está acompanhando aquilo que nós estamos vendo, ele está chegando agora, então ele será surpreendido por um veículo na contramão. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Subir na calçada, desde que não tenha o pedestre, que haja ali condições, às vezes é até uma alternativa. Mas no caso de, e pensando, né, que o agente de trânsito eventualmente pode fazer uma multa, enfim, é importante ter o horário e a data em que aconteceu, porque uma cópia desse boletim, né, uma informação como essa pode acompanhar um recurso de multa para ser analisada pelo órgão de trânsito, para ver se é o caso de se atenuar ou até mesmo de retirar, né, essa transgressão da legislação que aconteceu devido a esse motivo, que é um motivo de força maior. Mas é importante, antes de pensar, né, a próxima vez em fazer isso, ter essa consulta, né, o que o Código de Trânsito brasileiro diz. Agora, o que nós vemos, até alguns vídeos de fora do país mostram, muitas vezes ilustram, né, que faz parte da nossa civilidade ao ouvirmos nessa questão do veículo de emergência pedindo passagem, que as pessoas se organizem de um jeito que abram faixas para ele passar. Então, se os carros à esquerda forem o máximo à esquerda possível e os que estão à direita forem o máximo à direita possível, abre-se um espaço para que o veículo passe. Ou eles podem parar de forma inclinada, buscarem ali uma inclinação para que se abra esse caminho. O que não pode normalmente, né, e a gente lamenta muitas vezes, e, né, sabemos que não adianta ficar com a sirene ligada atrás de um carro parado, que o carro não vai sair da frente porque a sirene está ligada. Mas muitos motoristas, não por não terem para onde ir, mas por não saberem como proceder, congelam nesse momento. E nesse momento você, na via, faz parte do atendimento à vítima também. Porque se você souber como se posicionar e abrir espaço de forma segura, você está ajudando aquela vítima que muitas vezes pode ser até que você conheça, mas ainda não sabe. Mas mesmo que não conheça, ela é querida para alguém. É uma pessoa que merece estar viva, que precisa da ajuda para continuar viva. E os profissionais que estão passando ali precisam desse respeito junto com a vítima para que possam fazer o seu trabalho da melhor forma. Se a sociedade seria tão boa se todos se ajudassem, né, e com isso todos vivêssemos melhor. É possível fazer isso. No trânsito é um exemplo de como podemos agir dessa forma para que consigamos diminuir as mortes de trânsito no Brasil, que são números impressionantes, né? E nós vivemos no trânsito, a pé, no carro, na moto, na bicicleta, e podemos estar nos deparando com isso ou até nos tornarmos vítimas, né? Queira Deus que não. Mas essas dicas são válidas, são importantes, e aí eu parabenizo você e o teu canal por estarem abrindo espaço para isso, porque é hora de resgatarmos também a questão das pessoas saberem o que fazer, a questão das pessoas se tornarem motoristas melhores, pedestres melhores, motociclistas melhores. Isso passa por saber o que fazer em casos de emergência e qual órgão acionar por meio de qual telefone. Então, por isso, Heron, você, a tua equipe, o Eric, estão de parabéns por isso, e o Corpo de Bombeiros agradece a oportunidade de estar conversando, né, para toda essa grande audiência que você tem. Puxa, muito obrigado, Major. Nós agradecemos imensamente essa entrevista, essa orientação para os nossos inscritos e falar para o senhor que o nosso canal está à inteira disposição de toda a corporação, todo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e para o que precisar, conte conosco. Tá certo, muito obrigado. E esse é um vídeo que vale a pena ser compartilhado, porque informações dessa natureza podem fazer a diferença entre a vida e a morte de todas as pessoas que nós conhecemos. Com toda certeza. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros. Eu tenho certeza que com esse bate-papo você já tem um conceito melhor de como se comportar nesses momentos. Beleza, pessoal? Queria agradecer aí a todos e falar que a semana que vem a gente vai estar de volta com um teste com um carro impecável, esportivo, muito bacana. Eu tenho certeza que todos irão gostar muito. É isso aí, gente. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. E vem aí a nova temporada de Resgatando Carros.